Está aí na área de trabalho, Atos capítulo 13. Nós temos aí, queridos, já há alguns meses trabalhado esse texto, que é o livro, na verdade, com a temática de Atos para você. Esse mês, agora de maio, nós vamos falar sobre uma igreja em Atos. Então, as nossas temáticas, ela trabalhará mais nesse sentido de mostrar a iniciativa de uma igreja, essa igreja movida por este amor, por esta compaixão, por esta graça. Mas chegamos aí dentro do livro de Atos, capítulo 13, e muito interessante, Deus na sua soberania e graça, assim nos conduziu até este momento, no primeiro domingo de maio, onde celebramos sim o mês da família, onde celebramos o mês de aniversário da igreja, e nós estamos falando aí há alguns meses já sobre esta igreja que é comprometida com a missão de Deus, e aí Deus os oportuniza nesse tempo, na sua soberania, falarmos sobre o início das viagens missionárias do apóstolo Paulo, de Barnabé no início, diante da realidade de mundo romano. Nós vemos a expansão do evangelho acontecendo. Nós vemos esse evangelho mudando e transformando vida em Jerusalém. Nós vemos esse evangelho mudando e transformando vida na Judéia. Nós vemos esse evangelho mudando e transformando vida em Samaria. Nós vemos esse evangelho mudando e transformando vida em Antioquia. E agora, a partir de Antioquia, aquela igreja se torna então o quartel-general ou a igreja missional, que irá então capacitar e enviar esses dois para que pudessem então ir por todo o mundo romano, compartilhando o evangelho de Jesus Cristo. Então nós veremos isso nessa noite. Quero ler o texto com você, Atos capítulo 13, verso de 1 a 12, diz assim: Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora o criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto adoravam ou enquanto serviam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: Separe-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegando em Salamina, proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar. Viajaram por toda a ilha até que chegaram a Pafos. Ali encontraram um judeu chamado Bar-Jesus, que praticava magia e era falso profeta. Ele era o assessor de um procônsul chamado Sérgio Paulo. O procônsul, sendo homem culto, mandou chamar Barnabé e Saulo porque queria ouvir da palavra de Deus. Mas Elimas, o mago, esse é o significado do seu nome, opôs-se a eles e tentava desviar da fé o procônsul. Então Saulo, também chamado Paulo, pela primeira vez, depois de Atos capítulo 9, Paulo, então, passa agora a ser chamado não mais de Saulo, mas de Paulo. A partir daqui, na viagem missionária, não se dirige mais a ele como Saulo, mas como Paulo, aquele que o Senhor disse que importaria sofrer pelo seu nome, agora estará cumprindo a viagem missionária como apóstolo Paulo. Muito interessante esta informação. Então chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para Elimas e disse: Filho do diabo, inimigo de tudo que é justo, você está cheio de toda espécie de engano e maldade. Quando é que você vai parar de perverter os retos caminhos do Senhor? Saiba agora que a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego e incapaz de ver a luz do sol durante algum tempo. Imediatamente vieram sobre ele névoa e escuridão, e ele, tateando, procurava quem o guiasse pela mão. O procônsul, vendo o que havia acontecido, creu profundamente, impressionado com o ensino do Senhor. Eu acho tão extraordinário a maneira como algumas informações nos colocada por Lucas no capítulo 13 de Atos. Algumas delas bem interessantes. Essa que eu vos informei, de que a partir daqui Paulo passa então a ter o seu nome citado em Atos como Paulo e não mais como Saulo. A maneira como Deus
vai nos ensinar na sua palavra a respeito da atuação de Paulo em exortar aqueles que de alguma forma tentam se levantar contra a exposição do evangelho. Eu acho bem interessante, eu gosto dessas coisas porque eu gosto de fazer alguns comentários. Você não encontra aqui, e aí, queridos, você não encontra na fala de Paulo nenhuma fala preocupada com o coração de Elimas, de Bar Jesus, dizendo assim, ó, sim, você é amado do Pai, você é o filho do diabo, seu infeliz. Essa é a minha tradução. A do Paulo é chamá-lo de filho do diabo. Então, algumas informações bem interessantes à medida que nós vamos compartilhar. O capítulo 13 marca o início, então, justamente de uma era que nós chamamos a era missionária. A ênfase aqui se desloca da igreja de Jerusalém para agora a igreja de Antioquia da Síria, que vai a partir dali exercer então Paulo as suas atividades missionárias em todo o mundo romano. Você vê isso no capítulo anterior, quando Tiago e Herodes, Tiago foi morto por Herodes, depois Pedro foi solto, e diz o texto então que eles voltaram para Jerusalém, de Jerusalém então eles vieram, veja o versículo 25 do capítulo 12, tendo terminado a sua missão, que missão? Barnabé e Saulo tinham ido levar as ofertas, lembra que foi levantado pela igreja de Antioquia, e aí, tendo terminado a missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Eles voltaram para Antioquia, e a partir de Antioquia agora, o local onde eles estavam servindo a Deus, o local onde eles tinham a oportunidade de poder adorar a Deus, aquela igreja que eles haviam sido fundadores, é Paulo e Barnabé que são fundadores dessa igreja, e a gente percebe isso no capítulo 11, quando a igreja de Jerusalém envia Barnabé para Antioquia para perceber o que é que está acontecendo, o avivamento que está acontecendo lá no mundo em Antioquia, e aí agora estes retornam para Antioquia com uma missão a se cumprir, servindo ao Senhor, e assim por diante. Então Lucas, a partir do capítulo 13, está pronto para lançar-se o tema principal do seu livro, que é mostrar a expansão do evangelho e da igreja em todo o mundo romano. Eu quero então, a partir de agora, fazer duas perguntas para você, olhando para esse capítulo e vendo que esse capítulo inaugura então uma era chamada era missionária. A partir daí tem a primeira viagem missionária, a partir daí tem a segunda e a terceira viagem do apóstolo Paulo em missões. E as perguntas você tem sido missional? Você tem sido alguém missional? Em missão? Segunda pergunta o que você tem feito para anunciar o reino de Deus aos perdidos? Qual tem sido a sua ação? De que maneira você tem atuado? E eu estou falando agora individualmente falando. Você tem sido missional? Se sim, o que você tem feito para anunciar o reino de Deus aos perdidos, aqueles que estão caminhando a passos largos para o inferno? O que você tem feito? Essa semana, eu fui surpreendido de uma forma bem interessante por Deus, ao falar no meu coração. Aliás, o mês passado eu falei de algo que aconteceu enquanto eu estava com a minha família fazendo compras, e essa semana, uma semana muito delicada, muito difícil, eu chamei a esposa e falei assim, vamos dar uma volta? Então saímos, fomos dar uma volta, apenas eu e ela. E nós fomos dar uma volta, e nós estávamos em um determinado local, paramos o carro, e quando eu desci daquele carro, ela desceu primeiro do que eu, se aproximou uma jovem chamada Camille. Eu falei para ela, eu vou falar de você, domingo. Uma jovem chamada Camille, 17 anos, do Rio de Janeiro. Ela e uma outra jovem que eu não lembro o nome, só sei que a outra jovem era de Alagoas. E nós estávamos ali, eu e minha esposa, quando descemos, então, aquela jovem abordou minha esposa, estava conversando com ela, e eu desci do carro, me aproximei, e ela estava falando do evangelho, mas ela abordou de uma forma bem interessante. Ela chegou para a gente e falou assim, posso orar por vocês? E eu olhei para ela olhou para a gente, aí eu falei, a Mônica conversando com ela, eu falei, claro que pode. Ela falou, vocês têm um pedido de oração? E a gente compartilhou o pedido de oração. Aí depois eu fiquei interessado, eu falei, quem é essa jovem? De onde ela veio? O que ela está fazendo aqui? De máscara, distanciamento. Mas ela estava ali e ela falava assim, eu vim lá do Rio porque eu sou apaixonada pela obra de Deus, pelo reino.
E nós estamos aqui na Baixada Santista, já passei por Osasco, por alguns lugares, e nós estamos aqui na Baixada Santista para proclamar o reino de Deus. Eu não sei ser quem eu sou se não tiverem missões. E aquela jovem com a alegria de compartilhar o evangelho, com o coração queimando por missões, falava do amor de Jesus para nós e compartilhava da sua alegria de poder estar em um outro lugar, falando do amor de Deus para diversas pessoas. E ela ali orava, e ela orou por nós, ela falou: Deus abençoe esse casal, Senhor, que o coração deles queime por missões. Eu falei: eu vou falar de você, porque isso é uma igreja missional. Uma igreja que está o tempo inteiro sintonizada com Deus para perceber as oportunidades que Deus vai gerando do nosso dia a dia para dizer assim: olha, tem alguém, tem um ser, tem alguém que morreu por você, tem alguém que se preocupa por você, e o nome dele é Jesus, e ele pode mudar a tua história como mudou a minha. Aquela jovem estava ali cheia de vida, e como eu vos falei alguns meses atrás, compartilhando vida, cheio de amor para compartilhar amor. Aquela jovem, ela estava em missões, ela era missional naquele momento, ela estava fazendo algo. Eu não sei quantas pessoas ela abordou, mas ao sair do local, eu falei com minha esposa: olha onde aquela jovem está. Ela já estava lá do outro lado, conversando com outras pessoas e orando. Ela estava ali com uma missão, estava ali comprometida com esta missão. E é essa a proposta do livro de Atos, essa é a proposta do que nós acabamos de ler. A igreja, ela está envolvida com missões o tempo inteiro. Ela é o que ela é porque ela é missional. Nós estamos aqui com uma igreja em Atos, porque em 65 anos esta igreja ela nasceu de um ato missional, de pessoas que entenderam a importância de semear a palavra de Deus, de compartilhar a sua palavra. É por isso que estamos aqui. Mas e você? Quanto a esta missão, o que você tem feito para anunciar o reino de Deus aos perdidos? A mensagem central do texto em que nós acabamos de ler é essa que vai aparecer na sua tela, que é esta aí: pela atuação poderosa do Espírito Santo, a igreja está em uma missão imparável até os confins da terra. Ninguém pode parar a missão da igreja. Não há nada neste mundo que possa parar e deter o avanço da igreja, a proclamação do reino de Deus, da sua palavra, queridos. E é por isso que eu e você precisamos estar antenados com relação a este privilégio, e o quanto antes possível precisamos sair da nossa zona de conforto, se assim não temos feito, para proclamar este evangelho de Deus. E é isso que Paulo e Barnabé irão fazer agora. Observa o versículo 1, que interessante. Versículo 1 diz: na igreja de Antioquia, a igreja fundada por Paulo e por Barnabé, havia profetas e mestres. Eu falei isso para vocês quando falei em Atos 11, que esta igreja é uma igreja fundamentada na palavra, era uma igreja que ela tinha uma ortodoxia saudável, uma doutrina saudável, fundamentada nas escrituras. Paulo e Barnabé, antes de fundar essa igreja, ficou 1 ano em Antioquia, ensinando para eles a palavra de Deus, e diz que nesta igreja haviam pessoas capacitadas, servos de Deus, que tinham algumas funções, e diz que Barnabé e Saulo estavam ali naquele lugar. Havia também naquele lugar um homem chamado Simão, chamado de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado de Herodes Tetrarca, e Saulo. Haviam pessoas naquele lugar. Quem eram estes homens? Barnabé é o pastor sênior, ou seja, é o pastor fundador desta igreja. Barnabé era aquele que foi averiguar o avivamento que estava acontecendo entre os gentios, e lá, quando ele chegou, ele foi buscar Saulo lá em Tarso e trouxe para ajudá-lo na plantação desta igreja. Saulo, nós sabemos quem ele é, aquele que o Senhor encontrou no bendito caminho de Damasco. Mas quem é Simeão? Simeão, queridos, é um líder gentílico do norte da África. Simeão, chamado Níger, Níger em latim quer dizer negro. Não apenas Simeão, mas também Lúcio. Esses dois líderes daquela igreja étnica, era uma igreja que tinha diversas nacionalidades, eram pessoas diferentes. Havia Paulo, havia Barnabé, mas havia Lúcio, havia Simeão, havia quem também lá, Manaém, que fora criado com Herodes, ou seja, ele é irmão de Herodes de mama.
adotado pela mãe de Herodes, o mais velho dentre eles. Esse Herodes é o Herodes Antipas que mandou entregar a cabeça de João Batista. Esse Manaém aqui, diferentemente de Herodes, escolheu não as iguarias do palácio, mas o reino de Deus para ser líder da igreja. Era o mais velho dentre eles. E eles estavam ali, perceba qual que era a ação desses líderes. Eles estavam nesta igreja, reunidos, servindo ao Senhor. O versículo 2 diz, enquanto eles estavam servindo, em outras traduções diz, enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separe-me Barnabé e Saulo, para a obra que os tenho chamado. Separe-me. Estes 5 homens diferentes, Barnabé, Simeão, Lúcio, Manaém e Saulo, aprenderam a confiar no Senhor e trabalharam juntos na liderança daquela igreja. Apesar das suas origens serem distintas, variadas, esses homens trabalhavam em unidade. E dizem que enquanto eles serviam, enquanto eles adoravam, enquanto eles oravam e jejuavam, o Espírito Santo respondia às suas orações. E a resposta da oração do Espírito Santo é, a missão continua, separem-me Paulo e Barnabé. E a partir daqui, então, eu quero ver 3 pontos com você de forma bem breve. Que lições esse texto tem a nos ensinar? E a primeira lição é esta aqui, queridos. Uma igreja que é sensível à direção e à voz do Espírito sempre dedicará ou enviará o que ela tem de melhor para missões. A gente experimentou isso aqui esses anos. Não é verdade? O melhor a gente quer ter do nosso lado, né? É o melhor de Deus. A gente, não, Senhor, esse é o melhor, o Senhor levantou. Não, o melhor Deus envia. Por que Deus faz isso? Porque é vontade dEle. Porque o melhor abençoa o reino. O melhor é comprometido com o reino. O melhor é o melhor de Deus. E Deus sempre dá o melhor para abençoar aqueles que precisam. O texto vai dizer claramente que o Espírito, foi o Espírito de Deus que separou e disse assim, olha, vocês precisam separar Paulo e Barnabé. Separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. É a ação do Espírito. A ideia de missões mundiais se originou em Deus e não com os homens. As primeiras palavras do Espírito foram, separem-me. O melhor que vocês têm, o fundador da igreja, aqueles que fizeram ser quem vocês são, e mandem eles para missões. Aqui tem 2 coisas bem interessantes. Primeiro tem a ver com o chamado. Está sensível àquilo que Deus vai falar ao seu coração. Deixa eu fazer a pergunta, há quanto tempo Deus te chamou? Pastor, mas Deus só chama pastor missionário? Não, Deus te chama para ser quem você é, em missões, e você é missional naquilo que você faz, que Deus te chamou para fazer. Ah, pastor, Deus me chamou para cuidar de criança, então seja missional com criança. Ah, Deus me chamou, pastor, para cuidar dos idosos, seja missional com os idosos. Ah, pastor, Deus me chamou para trabalhar com jovens, seja missional com jovens. Ah, pastor, Deus me chamou, pastor, para trabalhar no contexto da igreja de obras, seja missional. Há quanto tempo Deus te chamou? Você acha que foi fácil? Não, não é fácil, às vezes a gente não entende. Eu quero aqui mencionar, pastor Alisson, o ano passado estava aqui conosco, e quando ele estava saindo aqui para ir lá para a igreja batista lá de Volta Redonda, igreja Batista do Conforto de Volta Redonda, eu estava aqui, eu compartilhei com alguém que estava sentado ao meu lado ali, eu falei essa expressão, porque Deus sempre envia o que nós temos de melhor. Falei com alguém ali, não sei se foi o André, se foi o Breno, eu falei com alguém ali. Mas é isso que Deus faz. Porque o melhor, Deus sempre dedicará em benefício do outro. E esta igreja entendeu isso. A ordem, a orientação é: vocês separam-me Paulo e Barnabé, ou Saulo e Barnabé, para que eles sejam enviados para a obra que eu tenho chamado. Sou eu que chamo, sou eu que envio, sou eu que capacito, sou eu que vou fazer através deles. E isso vai acontecer dentro desse contexto de missões. Note que o Espírito Santo estava pedindo pelos discípulos mais qualificados. Paulo e Barnabé, Barnabé e Saulo, eram os 2 ministros mais qualificados daquela igreja, no sentido de serem os 2 fundadores da igreja em Antioquia. E Deus fala: separam-me.
para que eles façam a minha obra. Então o Senhor já havia separado Barnabé e Saulo para uma missão, mas agora especificamente o Senhor está enviando eles para cumprir uma tarefa. E essa igreja deveria deixá-los ir. É Deus quem chama e é Deus quem prepara para o ministério. Portanto, a gente percebe que a primeira viagem missionária, que vai acontecer no capítulo 13, não nasceu de um planejamento estratégico, de uma reunião informal, de líderes sentados na igreja, em volta de uma mesa, falando o que nós devemos fazer, mas nasceu em uma iniciativa do Espírito Santo, enquanto a igreja, os líderes estavam servindo, adorando, prestando culto a Deus. Não nasceu de uma reunião informal, vamos ver qual é a estratégia. Não que as reuniões para programar se deve ser errado, mas aquela reunião, aquela ação, a atuação do Espírito Santo nasceu enquanto eles estavam em continuidade, prestando culto, servindo a comunidade. E essas duas coisas bem interessantes que eu quero mostrar para você. Eles estavam adorando e servindo a Deus. Não podemos notar aqui, queridos, duas condições para ser separado ou escolhido por Deus para a obra missionária. Quais são elas? Observe comigo, a pessoa deve estar servindo o Senhor. Essa é a primeira condição. Tem muita gente que quer fazer missões, mas não quer servir onde está. Como vai se fazer missão? Se você não consegue ser missional, onde você está primeiro no meio do seu, você acha que você vai ser em outro lugar? Não vai. É claro que eles estavam lá servindo. Todos eles. E Deus, através do Espírito, falou: separe-me, para que eles cumpram a missão que eu os tenho chamado. Isso significa que o enfoque desses homens era o Senhor. A verdade é que os homens da igreja de Antioquia nunca faziam a sua vontade, mas a vontade de Deus. E a prova de que eles serviam ao Senhor é porque eles serviam a igreja. Não tem como servir ao Senhor sem servir à igreja local. Onde é que você vai exercer seus dons? É a partir dela, da igreja, que o Senhor envia. É a partir do ambiente eclesiástico, é a partir do ser igreja, da unidade, do corpo em unidade, servindo ao Senhor, que Deus envia. Então não tem como você ser missional se primeiro você não tivesse coração servindo a Deus. E servir a Deus é servir a igreja. E quando eu falo servir a igreja, eu estou falando que não é 4 paredes. O servir a igreja vai além disso aqui. Servir a igreja está comprometido em atos de amor para com o próximo. Com a igreja local. Igreja são pessoas, eu amo, eu tenho compaixão, eu abraço. E a partir daquilo que eu faço com os meus dons, no serviço da igreja, aqui. Então Deus vai sinalizando. E Ele chama especificamente para aquilo que nós devemos estar realizando e fazendo. Versículo 3 mostra que a igreja teve que aceitar a exigência e orientação do Espírito Santo e liberar os seus ministros, em vez de mantê-los no seu próprio benefício. Verso 3 diz então assim: depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. A igreja, pela segunda vez em Atos, impõe as mãos. Primeira vez acontece lá na instituição dos diáconos, eles impuseram as mãos sobre os diáconos e oraram, e agora pela segunda vez em Atos, eles impuseram as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviaram para a obra que o Senhor os havia chamado para fazer. A igreja não ficou presa ao que eles tinham de melhor, mas pelo contrário, a leitura é: o que nós temos de melhor precisa ser dedicado para o reino, e o melhor que Deus tem aqui, Deus vai enviar. Você é o melhor que Deus tem aqui? Tem sido? Se você tem estado envolvido, se você tem servido, prepare-se, porque o Senhor, Ele chama, capacita e nos compromete com a missão. E nós vemos isso acontecendo aqui, dentro dessa igreja. Ainda hoje, a responsabilidade de cada igreja local, como também de cada líder, é estar sensível ao Espírito Santo a fim de descobrir o que as pessoas vocacionadas estão fazendo e ouvir o que Deus tem para cada uma delas para enviá-lo para o reino. Essa é a vontade de Deus, de que o melhor seja dedicado para Ele. Aí talvez você pergunte: pastor,
Para ser missional, como você fez a pergunta, é preciso eu ir ao campo missionário? Eu respondo não necessariamente. Para ser missional, você só precisa de uma coisa. O que é? Você sabe. Vou até beber água. Para ser missional, eu preciso ir ao campo missionário? Não necessariamente. Eu preciso me deslocar para ir para missões transculturais? Não necessariamente. Também o é, se o seu chamado for para isso. Mas para ser missional, nós só precisamos de uma coisa. Apenas uma. Obediência. Ser obediente ao chamado. Muitos de nós temos lutado com o chamado de Deus em diversas áreas das nossas vidas, para aquilo que Ele tem nos chamado a fazer. Para ser missional só precisa ser de fato obediente ao que Deus quer fazer, queridos. Precisamos entender que não há possibilidade de ser igreja e não ser missional. A razão de ser igreja é porque ela foi missional um dia e ela continua sendo. Não tem como ser igreja se ela não se comprometer com a missão. Que missão é essa? É a missão de Deus. Nós temos a ordenança de cumprir e precisamos estar comprometidos com a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? Salvar os perdidos. Então não tem como ser igreja se ela não for completamente missional. Se isso, queridos, não arde o seu coração, essa situação de você ser completamente envolvido com o ser missional, não apenas no ir, mas no fazer discípulo, eu quero convidar você nessa noite a refletir sobre, de fato, a sua experiência com Deus. Não tem como, meus irmãos, ter um encontro verdadeiro com Jesus, ter nossas vidas transformadas por Jesus e não se comprometer com a missão de pregar o evangelho do reino de Deus para os perdidos. Ser igreja é estar engajado na missão o tempo inteiro. E essa é a proposta de Atos para você. É mostrar que na primeira viagem missionária a atuação de Deus foi separar o melhor. Mas o melhor da igreja precisa sim estar ciente de que Deus vai chamar, ele precisa ser obediente. A igreja foi obediente. É Paulo e Barnabé? É Saulo e Barnabé que você quer? Ok, vamos orar, vai lá. Deus abençoa. E de que forma eles estavam? Eles estavam orando, jejuando, eles estavam juntos, eles estavam em um ato de culto a Deus. Enquanto eles estavam servindo, adorando, jejuando e orando, o Senhor atuou no meio deles e falou: me dá o melhor que vocês têm. Presta atenção, se você não tiver sintonizado com Deus em uma vida espiritualmente saudável, você não entenderá quando Deus pedir o melhor. Nós vamos ficar presos, não, o melhor é meu, não, o melhor não é seu, nada que você tem é seu. Tudo que você tem é de Deus, e tudo que você tem Ele vai usar para o reino dEle. O sentido de ser e viver hoje é para a glória dEle. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Alguém falou isso um dia, não sei se foi Paulo. A vida que você tem agora, Paulo diz, não é para você viver para você, é para Ele. Mas se você não estiver envolvido com a vida espiritualmente saudável com Deus, em oração, jejum, aliás, não fala-se mais de jejum, não é verdade? Pouco fala-se sobre jejum. Jejum é uma prática bíblica, irmãos. Não de passar fome, porque tem alguns que jejuam e passam fome, porque tira a comida e não ora. Não é Bíblia. Estou jejuando, não é verdade. Você está fazendo dieta. Jejum é o que Isaías fala. Jejum, queridos, é você tirar algo, um alimento e se dedicar a Deus em um tempo em adoração. Buscando. Isso é jejum. Mas esta igreja estava assim. Eu vou parar por aqui. Semana que vem a gente continua. A gente continua e tem mais 2 pontos. Olharmos dentro de uma igreja completamente missional. Então fica atento. Semana que vem a gente volta aqui e vê quais são esses 2 pontos
que temos que dar continuidade, tá ok? O primeiro ponto é esse. Deus cobra ou pede de nós o melhor que nós temos. É isso que ele pede. Essa é a primeira lição e nós vamos parar nela. Uma igreja que é sensível à direção e voz do Espírito, o Espírito está em minúsculo, me perdoe, sempre dedicará ou enviará o que ele tem de melhor para missões. Não tem como ser igreja se não ser missional. São 65 anos e somos o que somos, porque no início da história desta igreja alguém foi missional. Alguém se comprometeu. E é isso que o Senhor nos chama a ser. E a minha oração, sabe o que é? Deus, envia o melhor que o Senhor tem aqui para missões. Se prepare. Se prepare. Deus envia o teu melhor. Quem é o melhor que o Senhor tem aqui? Envia, Senhor. Porque o melhor que o Senhor tem na igreja local será o melhor no reino. Por quê? Porque ela serve a Deus, está servindo a Deus, está servindo a igreja local e alguém completamente envolvido com o reino. Veja se não é isso. De vez em quando a gente ora, só para não perder o momento, de vez em quando a gente ora para que Deus mande um euraquilão e traga de volta. Né, Felipe? Brincadeira. Mas é isso. Seja missional. Seja missional. O que você tem feito? Qual o teu envolvimento? Para com um ato missional salvar os perdidos. Que Deus nos ajude. Semana que vem a gente conclui esta porção ou essa perícope, que lindo. Depois você pergunte para o Alan o que é perícope, ele vai te ensinar. Tá bom? Louvor? Nós vamos encerrar com uma canção. Semana que vem a gente retorna e conclui nossa reflexão.